veio ao conhecimento da imprensa uma informação importante repercutindo aí essa suposta armação contra o deputado que agora integra a chapa presidencial ao lado de Flávio Bolsonaro. Estou falando de Alfredo Gaspar. Ele já vinha fazendo essa sinalização de que encaminharia à justiça todo esse caso, que passa aí pela atuação do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, e também por uma acusação feita pela senadora Soraya Tronic. E agora, a Câmara dos Deputados encaminha ao Supremo Tribunal Federal o detalhe dessa denúncia, que vem, inclusive, encabeçada pelo depoimento de um comerciante carioca que teria sido recrutado para envolvimento nesse esquema, e ele dá o detalhe, inclusive, de uma trama que envolveria uma funcionária de um quiosque que ele opera em um shopping do Rio de Janeiro. Essa funcionária, que agora está identificada como Marcela, teria sido acionada por um homem que primeiro se identificou como integrante do legislativo do gabinete do deputado Lindbergh Farias e depois como alguém que tem trânsito junto ao parlamentar e teria, portanto, pedido que essa jovem fizesse denúncias, se passasse por Jailma, essa personagem aí que ficou também conhecida nesse cenário, que supostamente teria sido violentada pelo parlamentar. Essa história toda já não para em pé, já foi desmontada, mas havia um plano para que portanto, a funcionária desse quiosque, que tem por dono o homem chamado Luiz Antônio Lopes, que depois a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, e o pedido, né, dessas pessoas envolvidas nessa trama era, portanto, que também se criasse mais uma personagem em meio a esse roteiro. Eloá, que seria, portanto, nesse depoimento fraudulento, a filha que teria sido gerada por um crime de estupro. Agora, a Polícia Legislativa acompanha esse caso de perto, como eu bem disse aqui, e também uma informação importante que precisamos destacar é que o caso, por conta do envolvimento de outros dois parlamentares esses que agora estão aí no bojo de toda essa polêmica, no cerne de toda essa polêmica. Então, por conta desses dois nomes, Soraya Tronic e também Lindbergh Farias, é que a Polícia Legislativa leva esse caso, Serrão, à Corregedoria da Câmara dos Deputados, que está chefiada pelo deputado Diogo Coronel. Agora a gente precisa acompanhar esse desdobramento, saber como é que vai avançar esse processo internamente na Câmara dos Deputados e como o Supremo vai reagir. Agora, o depoimento desse homem que traz esses detalhes, transações financeiras que teriam sido feitas, já ganhou as redes sociais e nós trouxemos aqui agora um trecho para entender melhor como é que se deu aí toda essa negociação. E eu passei a representá-la. Até que um certo Carlos Roberto Lopes, eu já passei o telefone dele, ele ligou, me chamou de comando. E aí, comando? Eu falei, poxa, não sei o que ele quer dizer com isso, né? Não, às vezes nem nada quer dizer. O modo dele fala mesmo, pô, não, eu sou o tio da Marcela. Mas ela tá ajudando a gente aí, porque aquele safado lá e tal. Começou a chegar, dizer que o relator era um canalha, safado, vagabundo, tal. E eu entrei nele. Ele agora vai entrar nesse barco. Eu falei, é verdade. Então, você tá vendo? Nós temos que acabar com a raça desse cara, rapaz. E o Lucas é o tal que convidou ela para fazer a safadeza, tá? O Lucas falou que a moça aí, né? A moça saída e tal. Falei, ela muito inteligente mesmo. Aí eu perguntei para esse Carlos Roberto, pô, vocês estão pensando em tudo, mas quando for fazer um teste de DNA, vocês vão se lascar. Porque não só a moça nunca nem foi mãe, ela só tem 22 anos, e se fosse, não teria. Ele mas aí é onde ela some de jogada. O que implicaria, posteriormente, numa segunda suspeita sobre o relator. Ele não só fez, como depois ele deu um sumiço nela. Era a intenção deles, tá? Então, esse Carlos Roberto Lopes chegou até a mandar um pix para minha conta bancária, eu tenho aqui. Outra vez fizeram uma meet, tá? Uma meet, onde eu participei da meet, onde estava o próprio deputado Lindbergh de Farias, onde estava também uma outra pessoa, tá? E eu não sei identificá-lo quem é, porque eu não o conheço nem da política.
uma outra turma. Um ex-colega dele de prefeitura de Nova Iguaçu, que eu já dei o nome aí, tá? Chama-se Toninho. E ele falava comigo e do lado da Marcela. Ele, olha, você não comenta isso com mais ninguém, porque isso aí pode trazer problemas e tal. E onde ela entrou do meu lado, falou, e o meu Pix? Eles já vamos fazer, uma pessoa vai fazer. E fez, uma pessoa chamada Sérgio Machado de Azevedo. Tem o Pix dele também, tá? E mandou. Eles usavam outras pessoas para fazer o Pix, né? Eles propriamente não queriam fazer. Só quem fez foi Carlos Roberto Lopes. Pois é, Serrão. Eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Isso é só a ponta do iceberg. Que existem mais de 7 brechas escondidas do povo e você tem direito de resgatar. Tem brasileiro que já sacou mais de 23 mil reais e por pouco não perdeu o prazo. Precisa olhar urgente o seu caso, antes que o judiciário tire seu direito, porque tem brecha com data para acabar e pode ser um valor alto. Então, deixei um link aqui na descrição embaixo e um QR Code na tela para quem está vendo pela TV. Acesse agora, porque não dá para deixar passar mais esse abuso. E nós temos aqui, inclusive, alguns desses registros que são mencionados nesse vídeo. Um Pix no valor de 10 mil reais, que fez parte aí, portanto, segundo essa denúncia das negociações, que inclusive passaram por uma reunião com o próprio deputado Lindbergh Farias, como disse o homem que traz, então, esse caso à baila. Temos também mais um Pix de R$ 2.500, transferido por esse nome que ele menciona, de Sérgio Machado de Azevedo, e o boletim de ocorrência, que também foi disponibilizado à imprensa pela assessoria do deputado Alfredo Gaspar, informa sobre outras montas, outras formas de barganha nesse sentido, inclusive com o uso de um telefone celular avaliado em mais ou menos 3 mil reais como forma de negociação. Então, complicado, vai ficar difícil rebater agora se esse homem realmente aparece com essas provas, dando a cara a tapa, um depoimento que já ganhou as redes sociais. Serrão, quero muito te ouvir sobre essa repercussão. Vai ficar difícil para Lindbergh e para Soraya. Não, já estava antes, né? Você já tinha a evidência do crime objetivo, que foi falsa comunicação de crime. Esse aí não tem desculpa. Esse daí não está protegido pelo artigo 53 da Constituição. Você falar o que você pensa, quaisquer palavras, você está garantido por elas. Ok. Agora, você apresentar queixa à polícia, como os dois fizeram, contra o candidato, agora candidato a vice, então relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, aí é crime. Até porque eles sabiam que eles estavam comunicando algo que era falso. Naquele momento que eles fizeram o estardalhaço aí, deram a entrevista coletiva, já estava tudo absolutamente desmentido. Então, o bicho teria pego se a oposição naquele momento já partisse para cima do Lindbergh e da Soraya e tivesse dito, ó, falsa comunicação de crime. Vocês estão enquadrados agora. É conselho de ética sem escala, de imediato. Fora as investigações que precisam ocorrer no campo de uma denúncia ao próprio Supremo Tribunal Federal, que é o que está sendo investigado agora, né? E que o próprio ministro relator do caso, Gilmar Mendes, já deu aí o prazo para que os dois se expliquem sobre o que eles disseram. E essa explicação vai ser complicada de dar. Ela é tão complicada que o próprio Lindbergh, essa semana, a gente noticiou semana passada, procurou o líder Sóstenes Cavalcante para tentar dizer, olha, não era bem isso, não foi bem assim que eu falei, foi só uma crítica política. Não, Lindbergh, não foi só uma crítica política. E agora essa revelação aí sobre din-din para cá, din-din para lá, torna a situação ainda mais obscura, minha musa. Certamente. E depois que essas informações vieram à baila, nós tivemos também um silenciamento em relação àquela nota que estaria sendo acordada entre o atual líder do PT, portanto, Lindbergh Farias, e também o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Olha só, é tão contraditório, e eu dizia aqui na semana passada que essas alegações mais recentes de Lindbergh Farias beiram ali o discurso narcísico, né, quando trazem, de fato, ali consolidadas acusações e depois, veja bem, não foi isso que eu quis dizer, então é nisso que investe agora o líder do PT,
na Câmara dos Deputados, e a informação que nós tivemos é que ele já haveria, inclusive, apresentado uma versão da nota, que seria uma espécie de tentativa de reparação dessa acusação, e que essa nota não foi aceita por Alfredo Gaspar, não foi aprovada por Alfredo Gaspar, e, portanto, assim, não foi divulgada, não foi publicada. E agora a gente entende claramente, né, as razões do parlamentar a não entrar, não embarcar, de fato, nesse tipo de negociação com o líder do PT, Serrão. Muito bem, então vamos aguardar para ver o que vai efetivamente acontecer. São duas ações. Uma queixa-crime do Alfredo Gaspar, que já está correndo, né, no Supremo Tribunal Federal contra os dois parlamentares, e uma investigação no Conselho de Ética, que também pode punir tanto Lindbergh Farias quanto Soraya Tronic. Vamos ver no que isso vai dar. Tem que dar em alguma coisa. Não pode ficar na mera impunidade. Já está no ar a nossa nova enquete. Você já pode responder agora. Dia 23 tem o debate da TV Bandeirantes. Flávio Bolsonaro deve comparecer ou não ao debate, independentemente de Lula ir ou não? O que você acha? Flávio tem que ir? Flávio não tem que ir? Ou você é indiferente em relação a isso? Responda agora a nossa enquete, que já está no ar. E eu já vou dar a resposta da nossa enquete anterior. A gente também já tem o resultado. Luiz Lanzoni pode colocar na tela aí o resultado da enquete anterior sobre a contagem pública do voto. E olha lá o número absolutamente favorável à contagem pública do voto. Sensacional a opinião da nossa audiência, opinião forte, conclusiva, 96% a favor da contagem pública do voto. As autoridades brasileiras deveriam prestar atenção nesse quesito, tá? 4 da tarde no Radar Auriverde Brasil. Daqui a pouquinho, uma entrevista com Marina Helena sobre as questões políticas. Débora Sena também voltará detonando geral, contando tudo o que acontece no Palácio do Planalto, adjacências e as intrigas na sucessão presidencial. Tem também os comentários da Karina Belomé. Já, tudo isso aqui no Radar Auriverde Brasil. Agora aquela pausa no rádio e a gente segue pelo YouTube da Auriverde Brasil. Então vamos lá, que hoje o jogo promete, uma segunda-feira que começa animada, tá circulando de maneira total nas redes sociais o Twitter do congressista norte-americano, em que ele coloca o presidente Lula numa montagem, né, igualzinho a Nicolás Maduro sendo preso pelos norte-americanos. Isso vai deixar o Lula muito PT da vida, mas ao mesmo tempo vai servir para o Lula fazer sua papagaiada política, né, Karina Belomé? Vai posar de vítima diante dessa história, vai dizer que é fake news, seus advogados já vão entrar com representação na Justiça Eleitoral para que isso seja tirado do ar, seja proibido de circular no Brasil. Só vai ter um probleminha, vai ser com um X, do Elon Musk, que não quer censura, que não vai aceitar censura. Como é que vai ser isso? E com um congressista americano que não está na jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Essa é a confusão perfeita. Nós adoramos essa confusão aí, porque nós estamos vendo o Lula, né, sentindo na pele aquilo que a direita sente todos os dias, né? Ataques, processos, ameaça de morte. Quem aqui já não foi ameaçado, gente? Eu levei 3 processos do Lula. Sofri ameaça da militância do Lula aqui em Porto Alegre, tive que mudar de casa 2 vezes, tá? Ameaça de morte, enfim, várias situações que foram feitas de BO, mas ele só está sendo ameaçado pelo que ele faz, é diferente. Apoia países comunistas, distribui dinheiro para essa galera. Há pouco tempo aí, toneladas de leite em pó integral, que é muito mais saudável do que o leite em pó instantâneo e caríssimo aqui no mercado brasileiro, foram doados para o governo cubano. Ou seja, fazer caridade com o suor e a miséria do povo brasileiro é coisa de comunista. E aí um dos membros também, um dos criadores do Foro de São Paulo, gente, né, que é um grupo das esquerdas da América aí, que se uniram em 1990 para iniciar uma revolução aqui no nosso país, em todos os países em volta. Então, é um mínimo ele ser trancafiado junto do irmãozinho dele, Nicolás Maduro, porque o que acontece no Brasil é o que estava acontecendo há um certo tempo na Venezuela. Estamos caminhando a passos até rápidos para um comunismo total.